Olá, estudantes, sejam bem-vindos à aula de Introdução à Rede de Computadores. Hoje eu vou falar para vocês sobre o que são redes de computadores, como que foi a evolução desses sistemas até os dias atuais e como que a gente chegou a ter uma rede de longa distância chamada de internet. Bem, quando a gente está falando de comunicação, isso é uma função primordial aí para os humanos, né? Então, é uma das maiores necessidades que a gente tem é de manter uma comunicação com as pessoas que a gente precisa ou que a gente quer, né? Então, como que a gente pode fazer para conversar com pessoas a longa distância? Atualmente é simples, porque já está no nosso dia a dia utilizar redes de computadores e internet. Tá, mas como que era nos primórdios, né, da civilização para se comunicar a longa distância? Ou você escreveria uma carta e enviaria para alguém, entregaria para alguém enviar essa carta para o seu destinatário, ou você poderia fazer, por exemplo, algumas outras técnicas, né, como pombo correio, né, que ele seria treinado para poder voltar para um certo local, onde, principalmente em períodos de guerra, utilizavam-se esses pombos correio para levar mensagens até a base de operação durante uma guerra, tá? Além disso, a gente pode ver exemplos de tipo sinais de fumaça dos índios, né? Que a gente volta e meia vê em alguns filmes, onde na realidade seria mais uma sinalização para, né, com um sentido pré-definido sobre o que seria aquele sinal de fumaça, tá? Normalmente seria que a caravana estava chegando próximo àquele local. Assim como na própria muralha da China também, o que existia são várias torres, onde, dependendo se houvesse uma ameaça de invasão de algum grupo estrangeiro, essas torres acenderiam suas fogueiras, e aí a torre seguinte iria acender também, até chegar um ponto onde o exército estaria preparado para poder ir lá e auxiliar naquele local onde estaria ocorrendo a invasão. Bem, mas aí com o surgimento da eletricidade, abriram novas possibilidades de comunicação à distância. Tá? Como era possível levar a eletricidade através de cabos por vários quilômetros, né, até os destinos, foi possível também utilizar essa mesma estrutura, né, ou estruturas similares, para levar sinais elétricos que representassem alguma informação. Então, lá em 1838, foi inventado aí pelo Samuel Morse o tal do telégrafo. Na realidade, ele utilizava linhas com cabos metálicos, e esses cabos metálicos trafegavam por eles informação através de sinais elétricos. Lógico que a cada tantos quilômetros precisaria ter um equipamento para recuperar, aumentar a energia desse sinal, quer dizer, detectar o sinal e aumentar a potência elétrica desse sinal para ele poder chegar cada vez mais distante. Então, não basta apenas puxar o fio do início até o destinatário, porque o sinal elétrico acaba perdendo a sua energia com a distância. Então você precisa ter repetidores que vão pegar esse sinal, regenerar esse sinal até chegar no destino. No caso aqui, da invenção desse código elétrico, né, chamado de código binário, onde existiam dois pulsos elétricos diferentes, um curto e um longo, e aí a partir dessas sequências de sinais curtos e longos foram definidos as letras, números e outros sinais de pontuação para auxiliar na transmissão desses dados
entre emissor e receptor. Nesse caso aqui, ó, repara, então, existe um padrão para transmissão dessas letras. Tá? Então, quem estivesse recebendo teria que conhecer exatamente esse mesmo padrão de codificação desses dados para poder fazer a interpretação dele corretamente. Mas isso aí, então, revolucionou a forma de comunicação à distância, porque agora não precisaria mais levar uma carta ou esperar tantos dias para que a mensagem chegasse até o seu destino. Era possível, então, através dessas centrais de telégrafo, mandar mensagens bem rápidas entre distâncias bem longas, né, entre elas. Então, a partir disso, houve muitos estudos, muitos trabalhos para poder melhorar esse tipo de transmissão de dados a longa distância, com sinais binários aí sendo evoluídos para outros modelos, né? Mas esse sinal binário é utilizado até hoje aí, somente na parte da marinha, onde é possível mandar essas mensagens através de pulsos de luz, né? Então, através de uma embarcação até outra, é possível mandar mensagens usando esse código Morse. Bem, então começou a evoluir, surgiu uma nova forma de transmissão de dados a longas distâncias, tá? Com o advento então dos sistemas com os computadores na década de 50, 1950, então foi possível então aumentar o processamento e armazenamento de dados e, lógico, consequentemente, a conjunção desses vários computadores, né, através de linhas de transmissão de dados, que inicialmente utilizavam o código Morse, mas aí depois, com o surgimento dos computadores, foi criado um outro tipo de código binário, tá? Utilizando sinais binários zeros e uns, e aí a partir disso criando padrões, por exemplo, do modelo de caracteres ASCII, onde uma sequência de bits, zeros e uns, né, é possível então fazer essa transmissão de dados de uma forma mais simplificada do que no código Morse. Mas então, os sistemas computacionais se valeram dessas duas coisas, né? Computadores e sistemas de transmissão de dados para fazer a ligação entre esses equipamentos. Tá? Então a gente teve uma evolução, né, seguindo a evolução aí dos computadores, só relembrando vocês lá na parte de sistemas operacionais, onde a gente tinha inicialmente uns sistemas batch, depois evoluiu para os sistemas de time sharing e chegando até os mini e microcomputadores. Então, só relembrando aqui como é que evoluiu esses equipamentos e a forma de execução desses processos em computadores. Tá? Então, inicialmente, o que existia eram computadores de grande porte. Tá? Então, anteriormente existiam algo mais simplificado que isso, mas chegou um certo momento, na década de 1950, que já existiam os computadores, onde uma pessoa era responsável por executar os programas. Então, vários outros programadores ou pesquisadores criavam seus programas e entregavam para esse operador do computador executá-los e depois retornar o resultado final desses programas. Esse operador fazia o quê? Organizava esses vários programas em pacotes, em lotes, em grupos, né, de acordo com o que precisava. Então, por exemplo, juntava todos que precisassem de COBOL para executar, da linguagem COBOL para executar. Então, primeira coisa, ele fazia o quê? Carregava o pacote de informação do compilador, do interpretador, né, COBOL, e depois ia carregando as bibliotecas que precisava e os programas que as pessoas enviaram para ele. Executava todos os programas que estavam em COBOL, aí terminava, pegava algum outro lá, montava um outro lote, um outro batch de programas que precisava, vamos supor, de um programa específico de estatística. Então carregava primeiro o programa de estatística e depois rodava os programinhas que utilizavam aquele programa de estatística. E aí então
foi possível que várias pessoas utilizassem esse mesmo computador. Surgimento de algumas linhas de comunicação, foi possível então interligar terminais simplificados que não tinham um poder de processamento, onde na realidade era só um terminal de vídeo, teclado e um fio, tipo de telefone, interligando esse terminal até o computador. Tá? Então é como se fosse uma extensão, um fio mesmo grande, levando até as salas que tinham esses terminais, todos eles acessando o mesmo equipamento. Então, a partir disso daqui, já não era mais necessário uma pessoa ficar operando essa máquina, porque todos os programadores, todos os pesquisadores teriam acesso direto a essa máquina através desses terminais, chamados terminais burros, que na realidade são só extensões, né, desse computador maior. E esse computador maior vai ter um software que vai gerenciar esse compartilhamento da CPU entre esses vários usuários. Então, esse software vai ser responsável por deixar o programa do primeiro usuário executar durante um certo tempo, depois ele passa para o segundo, terceiro, e aí depois ele retorna para o primeiro. Então ele vai montando tipo assim, uma agenda de utilização da CPU de tanto e tanto tempo para cada usuário. Depois de um tempo, quer dizer, a princípio os usuários não vão nem perceber, porque essa fatia de tempo é pequena o suficiente para que todos possam executar os seus programas e ter a impressão de que eles estão sozinhos usando essa máquina. Só que até então, o que se tinha eram grandes computadores, caros, né, fabricados apenas por algumas empresas, até que começaram a surgir computadores de menor porte, com uma capacidade de processamento bem razoável para a época, muito boa, né? Então, era muito mais simples para as empresas comprarem esses equipamentos e montarem passarem para os seus funcionários. Então, ao invés de ter um grande computador, existiam vários outros menores de menor porte, de microcomputadores ou mini computadores, que atendiam às funcionalidades. Então, repara, nesse caso aqui, se uma pessoa precisasse de usar uma impressora, ou ele teria que comprar uma outra impressora para ele, ou, por exemplo, gravar em um disquete e levar a informação que ele queria imprimir para uma outra máquina que teria essa impressora. Então, você poderia ter alguns problemas de dificuldade para poder ter a comunicação entre essas pessoas, né, a transmissão desses dados, ou a utilização de algum recurso, por exemplo, de armazenamento ou de impressão, que seria o mais básico de falar aqui. Tá? Então, foi percebido que ao migrar para esses mini computadores, esses microcomputadores, perdeu-se bastante a forma de interação entre os usuários. Enquanto lá no timesharing você tinha todo mundo utilizando o mesmo computador, então era fácil ter uma comunicação utilizando esse tipo de ligação, porque todos estavam interligados na mesma máquina, então era fácil mandar mensagem, compartilhar dados entre eles. Quando se descentralizou esse processamento, as máquinas ficaram isoladas e a comunicação acabou sendo feita através de disquetes. Isso acabava não sendo muito prático e, além disso, era complicado compartilhar dispositivos em comum, por exemplo, impressoras, né? Ou tipo, ter um local específico para armazenamento de dados, onde todo mundo possa consultar. E aí, nesse caso, foi necessário, foi percebido que era necessário interligar esses equipamentos através de uma rede de computadores, tá? E aí, então, uma rede de computador nada mais é do que uma ligação entre esses módulos de processamento, então, impressoras, computadores, sistemas de armazenamento de dados, sistemas de backup,
né? Tudo que tem uma certa lógica no processamento. Só que esses módulos são interligados através de linhas de comunicação, tá? De sistemas de comunicação que permitem que dados possam ser trafegados ou compartilhados entre esses daqui. Então, a ligação entre esses módulos processadores e os sistemas de comunicação, isso aqui que é chamado de rede de computadores. Então, basicamente isso daqui. Então, você precisa de computadores mais linhas de transmissão, é lógico, software que consiga trafegar esses dados da origem até o destino de forma segura e, de certa maneira, rápida e eficiente. A evolução, então, um surgimento dessas redes, uma evolução que acabou surgindo, né, com dos softwares, foi que, ao invés de deixar o software funcionando apenas em uma máquina, agora era possível utilizar mais de uma máquina para dividir o poder de processamento. Então, você poderia, ao tentar chegar a um cálculo mais elaborado, né, de previsão de tempo ou cálculo de balística, então você poderia, ao invés de fazer todos os cálculos em apenas uma máquina, você poder criar um software que divida essas tarefas, divida essas instruções entre vários computadores na rede, cada um faz um pouco do cálculo e alguma dessas máquinas centraliza os resultados e faz o cálculo final e retorna o resultado esperado. Outra forma aqui de processamento distribuído é quando a gente tem um software, que esse software pode trabalhar em vários locais diferentes, várias filiais. Então você tem a matriz, você tem lá a filial, você tem um hospital, você tem uma escola que faz parte do conglomerado. E aí parte do software vai ficar específico para o hospital, parte do software específico para a escola, outro para a matriz, para atender as necessidades dos usuários daqueles locais. Mas quando se precisa de algum dado, alguma informação que está em outro local, esses sistemas conversam entre eles e buscam essas informações através das redes de computadores. Mas para isso, você precisa que o software ele tenha um entendimento de como que está dividido essas informações na rede, aonde que ele vai ter que buscar e dividir essas tarefas entre esses computadores, tá? Então, os sistemas distribuídos, coisas que a gente, como programador, vai acabar tendo que desenvolver algum dia, é uma coleção de elementos de processamento separados, então os computadores ou modos de armazenamento de dados, de banco de dados aqui, de impressoras, né? Que estão interconectados, tanto lógica quanto fisicamente. Tá? Então, vão ter linhas físicas ou linhas lógicas de Wi-Fi, né, para transmitir esses dados e fazer a execução de forma cooperativa entre esses vários programas que fazem parte desse sistema como um todo, tá? Bem, criar software distribuído é bacana, você consegue então utilizar várias coisas separadas, né? Quer dizer, utilizar vários computadores diferentes, cada um fazendo uma operação específica, só que aí, para desenvolver esse sistema, acaba sendo mais custoso, né? Quer dizer, você acaba tendo um custo melhor, né? Assim, e desempenho, já que você consegue, tipo, ao invés de ter um grande computador, você utiliza computadores menores e esses computadores menores atendem às suas necessidades. Então, uma forma de vantagem poderia dizer custo, né? Por não ter que comprar um equipamento, mas dividir ela em várias partes menores, tá? Você acaba tendo um desempenho que você acaba utilizando vários locais, né? Vários
equipamentos separados para realizar esses cálculos, cada um específico para a sua área. Responsividade também. Você pode garantir que, se uma máquina parar de funcionar, a outra vai responder à solicitação. Então, você garante, ao ter um sistema distribuído, que um equipamento que esteja mais próximo ao solicitante, né, do resultado, ele vai responder. Assim como o Google, né? O Google tem vários servidores espalhados pelo mundo. Quando a gente faz uma pesquisa aqui, a nossa pesquisa vai para um servidor do Google que está mais próximo da gente, por exemplo, aqui no Brasil, ao invés de ir para os Estados Unidos ou para um servidor no Japão, por exemplo. A modularidade, que você consegue, então, pegar esses sistemas, né, e mandar para locais diferentes. Você não tem ele engessado em apenas um local, tá? A confiabilidade, como eu já falei também, né? Você, se algum equipamento parar de funcionar, você acaba tendo também um outro para poder continuar retornando. Então você pode também, por exemplo, se um pifar, você tem o outro funcionando, aí você vai garantir que os dados estão gravados de forma correta se um deles der problema, tá? Essa vantagem aqui do processamento concorrente, que você consegue então distribuir esses processos, né, entre vários locais diferentes, e você acaba conseguindo com isso aqui um bom desempenho também. As desvantagens que eu tinha começado a falar, né, na realidade, criar um sistema distribuído, indicar o que cada um dos módulos vai fazer, ao invés de fazer um programa único, acaba sendo muito mais complicado. E nesse caso do desenvolvimento acaba sendo caro, porque a gente vai ter que ter muito mais cuidado na hora de realizar os testes e fazer verificação se realmente o sistema está funcionando de acordo com o que foi esperado. Até porque vão existir vários outros requisitos a mais de desempenho que vai ter que ter cuidado, de confiabilidade dos dados trafegados na rede, de responsabilidade e outras coisas a mais, tá? Que podem ocorrer com, sei lá, uma internet ruim, uma internet lenta, uma internet falhando, tá? Então a decomposição das tarefas do software acaba sendo uma tarefa complexa. Se fosse só um software único, tranquilo, mas quando eu tenho que definir o que vai ficar em cada um dos módulos, né, o que vai ficar em cada uma das empresas, isso acaba sendo um pouco mais complexo, e até fazer a ligação entre eles. Então, o desenvolvimento do software, fazer o diagnóstico, fazer os testes, isso aí acaba gerando um trabalho a mais. Tá? Então, é melhor, mas sabendo que vão existir vários outros desafios que a gente vai ter que enfrentar. E, lógico, vai depender da tecnologia de comunicação. Então, se você tem uma internet de qualidade, você pode ter um funcionamento bom no seu sistema. Mas vamos supor que para o local que você quer só tem internet via satélite. Vai ter um delay grande, vai ter um atraso grande. Vamos no pior caso, vamos supor que para o local lá só tem internet de escada, né? Eu já estou exagerando, mas vamos supor que tivesse só internet de escada. Então, esse sistema não vai poder ficar ligado direto, porque ele vai ficar utilizando a rede telefônica o tempo inteiro. Então vai depender da tecnologia que a gente vai utilizar. O tempo de resposta, então, pode aumentar também, dependendo da internet. Você já conhece muito bem sobre isso, tá? E com isso, problemas de tráfego, problemas de corrupção de dados, isso pode gerar falhas que precisam ser analisadas antes de realizar qualquer processamento, tá? E aí gerenciar isso tudo, integridade dos dados, segurança, privacidade, né? Você acaba tendo que pensar em outros detalhes a mais, já que essas informações estão trafegando pela rede e podem ser interceptadas por outras pessoas. Tá, e o sistema de comunicação, como que é organizado? Então, uma rede formada de computadores e o sistema de comunicação. Como é que é feito, então, esse sistema de comunicação que é a base da nossa rede, né? Essa base da nossa rede
No mínimo, a gente vai precisar de uma conexão física entre os componentes de emissor e receptor. Então, por exemplo, cabos Ethernet, que vocês já estão acostumados, desses azulzinhos, né, com esses conectores RJ45, podem ser cabos de fibra ótica, como esses aqui à esquerda, tá? São vários tipos diferentes, vários fabricantes diferentes, depois eu falo mais disso, ou uma transmissão via ondas de rádio, tá? No caso aqui, uma antena aqui de rede Wi-Fi, que pode ser um micro-ondas, pode ser uma torre aqui de celular, né? Mas basicamente a gente precisaria de meios físicos, né, guiados, ou meios físicos não guiados aqui através de radiofrequência. Só que não basta apenas isso, não basta um meio físico, você vai precisar também de regras para definir o quê? Como que é cada um dos bits, vai enviar um bit por vez, vários bits por vez, e como que eu vou garantir que os dados que foram recebidos são exatamente os mesmos, né, que foram enviados, né, pelo emissor. Nesse caso, então, a gente vai ter que criar protocolos de transmissão, protocolos para poder fazer validação, identificação desses equipamentos, para garantir que esse sistema de comunicação vai funcionar de forma correta. Tá? Então vocês vão ver uma sopinha de letras aí que vocês já devem ver: TCP, FTP, ARP, IP, HTTP. Normalmente termina com P no final de protocolo. Então, na verdade, são regras de comunicação, regras de codificação, regras de comunicação que geram os protocolos. Então, você tem um padrão definido, por isso que é chamado de protocolo, tá? Para garantir que essa comunicação vai ser bem realizada e os dados vão ficar íntegros, mesmo passando por esses meios físicos que não são confiáveis, tá? Bem, com o surgimento dessas redes, inicialmente eram redes locais, interligando computadores que estavam próximos fisicamente, então era possível fazer essa ligação entre esses computadores numa mesma empresa, ou às vezes uma empresa com uma filial não muito distante, né, próximo. Você consegue fazer ligação via cabos até essa outra filial, né, da empresa. Então, foi percebido que trazia grande vantagem competitiva para essas empresas manter uma ligação via rede, tá? Nessas redes locais de curta distância. Então, os pesquisadores começaram a projetar redes que pudessem se interligar, redes locais que estão em regiões separadas com uma distância muito grande, né? Separadas geograficamente uma distância muito grande. Bem, a evolução dessas redes de longa distância chegou até o que a gente conhece hoje, né, como internet, que é o que eu vou passar aqui rapidamente para vocês, explicando como é que foi essa evolução até chegar à internet atual que a gente tem. Na década de 60, na época da Guerra Fria, o governo americano criou uma agência de pesquisa relacionada com projetos, né, de defesa dos Estados Unidos. E lá, na realidade, eles fizeram vários projetos, né, várias pesquisas e vários projetos relacionados com defesa de guerra, não só da parte de redes, né? Então, novos equipamentos, novas formas de treinamento, né? Novos veículos. E aí, um dos projetos foi a criação de uma rede que pudesse interligar os vários quartéis lá das Forças Armadas lá dos Estados Unidos, tá? E então, entre esses vários projetos que a ARPA definiu, eles construíram uma rede para interligar essas várias unidades espalhadas pelo país, né,
das Forças Armadas, e deram o nome de ARPANET. Então a ARPA era o nome da agência, a ARPANET, então a NET, né, a rede da ARPA, lá no final da década de 60. Originalmente, essa pesquisa foi feita junto com universidades lá dos Estados Unidos, lá da costa oeste, né, onde se juntou aqui as universidades da Califórnia, aqui, ó, Los Angeles, Stanford, né, aqui, e de Santa Bárbara, além da Universidade de Utah. A ligação entre elas era feita através dos cabos de telefonia mesmo, das empresas de telefonia lá dos Estados Unidos. Então eles utilizavam já essa estrutura de transmissão, né, de dados via telefone comum. E aí eles desenvolveram o quê? Eles desenvolveram computadores, né, eles utilizavam alguns computadores aqui nessas universidades. Então, tipo aqui, tem um PDP 360, 940, PDP 10 aqui, Sigma 7, que na verdade é o IBM 360, IBM 940, né? PDP 10, Sigma 7. E eles começaram a desenvolver, então, equipamentos que pudessem se conectar nessa rede de telefonia e protocolos para poder fazer a sinalização desses dados nessa linha telefônica e no receptor fazer o processo inverso de recuperar esses dados enviados e fazer a conversão para os dados originais e passar novamente para o outro computador. Esse caso aqui é como se fosse, vamos imaginar assim, como se fosse modems, né, que vocês já devem ter visto. É um modulador, demodulador. Então você manda o sinal, ele modula para poder aqueles bits conseguirem trafegar pelas linhas de telefonia que existia, mas na hora que fosse transmitir para a rede local, ele fazia o processo inverso, ele demodulava, ele fazia o processo inverso de pegar aqueles sinais da linha telefônica e transformar novamente para um outro formato que era entendível aqui na rede local desses computadores. Então foi a primeira rede de longa distância que foi criada através dessas 4 universidades, formando então o primeiro nó, os primeiros nós aqui da ARPANET. Então, lá no final da década de 60 até a década de 70, houve uma evolução grande, várias outras universidades, vários outros pontos militares foram agregados a essa rede, só que para entrar nessa rede você precisava ter autorização das Forças Armadas, assinar vários termos de confidencialidade, então acabava sendo bem complexo e bem burocrático entrar nessa ARPANET. E aí o que eles decidiram? Né? Então, durante a década de 70, foi decidido quebrar essa rede em duas, né? Uma rede voltada para a área militar e uma rede voltada para os civis. Então a ARPANET ficou a parte civil e a MILNET para os militares. E aí simplificou um pouco mais a entrada de empresas, né, para poder fazer pesquisas e, além das universidades, né, outras empresas para poder ajudar nas pesquisas e desenvolvimento. Entre essas evoluções, eles perceberam que era importante mudar os protocolos de comunicação para que, assim que surgissem novos equipamentos, esses novos equipamentos pudessem ser agregados de forma mais rápida, mais simplificada a nova rede, a rede, né, da ARPANET. Então, em 83 aqui, todos os computadores que faziam parte da ARPANET migraram para esse novo conjunto de protocolos chamado de TCP/IP, que na realidade é a base dos protocolos até hoje da internet. Então ele simplificou bastante a evolução da rede, a inclusão de novos softwares e de novos equipamentos para aquela rede. Bem, como essa ARPANET era financiada através do governo federal, né, essa ARPANET acabava não tendo muita evolução, né, e acabava tendo uns limites, até porque ele não podia ter aporte comercial para sua expansão. Tá? Então foram surgindo
outras iniciativas com o apoio de empresas privadas, tá? Construindo outras redes baseadas nesse protocolo da ARPANET, definido pela ARPANET, mas a evolução dos computadores, né? A evolução das redes locais, principalmente do Ethernet, né? Que eu vou falar para vocês, incentivos aí dos Estados Unidos, né, para poder montar outras redes, né, dessas novas universidades entrarem na ARPANET. Então foi possível a evolução dessa rede e outras redes paralelas seguindo o mesmo padrão da ARPANET, tá? Então na década de 70, de 90 aqui, né, a rede ARPANET, visto que já existiam outras, né, seguindo o mesmo padrão, essa rede ela foi privatizada, ao invés de ficar sob controle do governo americano. Eles criaram uma forma de passar essa rede para a iniciativa privada, só que tiveram cuidado de garantir que não haveria monopólio dessa rede e sim concorrência. Várias empresas diferentes ficarem com partes dessa estrutura e, lógico, cada empresa depois iria investir em aumentar o número de conexões à sua rede, já que ela iria procurar ter lucro com a utilização, com a venda, né, de acesso a essa rede, tá? Somente então, depois que ela foi privatizada, né, partes para várias empresas, é que começou a surgir mesmo a internet. Então, em outros países começaram a surgir redes parecidas, no próprio Estados Unidos também, outras redes, a NSF, Net, né, era uma delas, que seguiam os mesmos padrões da ARPANET. Então, depois foi muito prático interligar essas várias redes numa rede maior, e aí acabou se chamando internet, assim que foi permitido que empresas comerciais pudessem entrar e utilizar essa rede, tá? Então, com isso, acabou se popularizando bastante a partir da década de 90 essa rede, e aí a gente acabou chamando ela de internet. Nessa década aqui, houve uma evolução grande aqui das redes locais com o padrão Ethernet. Esse padrão Ethernet que vocês veem até hoje com esses cabos azuis, né, com os conectores RJ45, como vocês ali anteriormente, começou com redes que trafegavam velocidade máxima aí de 10 megabits por segundo, né, a velocidade máxima teórica. Já em 95, já tinham redes de 100 megabits, em 98 já de 1 gigabit por segundo. Na década de 2000, então, aumentou muito mais ainda essa velocidade. Mas só para vocês perceberem o quanto que cresceu a rede nesse período, né? Final de 99 aqui, 56 milhões de equipamentos estavam conectados à internet, equipamentos que a gente chama de host, tá? Já em 2007, haviam 433 milhões de equipamentos conectados à internet. Só que essa evolução gerou alguns problemas. Por exemplo, tantos novos equipamentos sendo conectados à rede, isso fez com que acabasse o número de endereços que era possível, né, de identificar cada um desses equipamentos. Então tiveram que criar algumas outras estratégias para poder manter a rede funcionando, mesmo que o número de endereços tivesse terminado. Então, por exemplo, ao se conectar à internet, a gente não vai ter um número único nosso para acessar a internet. A gente vai ter o nosso provedor de acesso, vai ter um número chamado IP, né, o número IP na versão 4, e aí a gente está dentro da rede local dessa empresa compartilhando esse número único da nossa empresa. Então, quando a gente está no IFES, apesar de ter vários computadores, a gente está utilizando apenas um número IP, que é o número IP
do roteador que fica lá na UPD, e todos os outros estão dentro de uma rede local, usando um número IP específico para a rede local, evitando assim que a rede pare de funcionar por não ter mais números de internet disponível, tá? Outros problemas, a transmissão de áudio e vídeo começou a ser comum, então era um problema a ser resolvido, tá? Poder aumentar a velocidade, aumentar a confiabilidade da transmissão desses dados. Né? O comércio eletrônico, então, começou a exigir também segurança nas conexões, então precisaram surgir novos protocolos para aumentar essa segurança, novas técnicas, né? E para resolver esses problemas, foram feitos vários estudos do IPv4 para o IPv5, só que desses estudos aí, o IPv5 acabou resolvendo só alguns problemas, que foi agregado, então, como sendo uma subparte lá do IPv4, e aí eles continuaram os estudos até surgir o IPv6, que aí veio para solucionar os problemas. Atualmente, nossos computadores são configurados com IPv4 e IPv6, mas aí com o tempo, com os anos, em algum momento aí não especificado, o IPv4 vai ser retirado e o IPv6 vai passar a funcionar. O IPv6, então, você pode ter a quantidade de equipamentos ligados à internet absurda, tá? Gigantesca. Então, lá no sexto período, eu vou falar para vocês melhor sobre o IPv6, mas por enquanto é só para vocês saberem que existe um novo padrão de definição de números de acesso à internet, número IP, na versão 6. E é lógico, para esse novo padrão existem novos protocolos equivalentes aos que tem no IPv4, só que atualizados para esse novo padrão. Agora a evolução, ó, enquanto lá na década de 1990, a gente chegou nos 101 gigabit, né? Em 2002 já tinha 10 gigabits, tá? Então, enquanto em 98 tinha 1 gigabit, em 2002 10 gigabits, em 2007 100 gigabits de Ethernet. Então, uma evolução bem grande, né? Bastante expressiva em poucos anos para as redes locais. É lógico que para as redes de longa distância acaba tendo um atraso, até porque a distância acaba sendo um limitador na velocidade do tráfego de dados, até por questão de regeneração desses dados, dos bits, né? Os problemas que podem ocorrer, né? As perdas que podem ocorrer. Então ele acaba sendo mais lento, um pouco mais lento nessas redes de longa distância. Ok? Então, aqui tem só uma listinha de exercícios que eu coloquei para vocês lá no ar, para vocês tentarem responder, tentar chegar a respostas aqui. Depois, em algum momento, a gente pode marcar um horário para poder discutir as respostas dessas perguntinhas. Provavelmente eu posso incluir alguma delas na avaliação. Tá? Então, na próxima aula que eu vou gravar, eu vou passar para vocês um exercício prático de redes, onde eu passo um programinha, onde vocês vão gerar dois programinhas, né? Vão abrir o Eclipse, dois Eclipse, para poder fazer a comunicação entre esses dois programas. Vocês poderiam depois pegar esse mesmo programa em dois computadores diferentes e fazer a comunicação através de uma rede, tá? Então, obrigado por vocês terem assistido até agora, tá? Mas em breve eu acrescento para vocês um vídeo de explicação sobre esse programinha Java de redes, para que vocês possam fazer, e depois em algum momento eu vou pedir uma tarefinha relacionada a esses programas aqui de comunicação via redes, tá? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e tchau!